Olá! Neste vídeo vamos mostrar o passo a passo de uma extração dentária fechada. O caso demonstrado é de um pré-molar superior e um inferior, porém os casos e as técnicas cirúrgicas podem ser aplicadas para os outros dentes da arcada. Após a antisepsia do paciente com clorexidina aquosa, intra e extrabucal e a colocação dos campos estéreis, seguimos para a anestesia. No módulo 1, abordamos as técnicas anestésicas e lá encontra-se disponível um vídeo explicativo com o passo a passo delas. Neste caso, além do bloqueio dos nervos de referência, também realizamos anestesia terminal transpapilar. Esta técnica permite isquemia da região e melhora a hemostasia local. Após nos certificarmos que a região está bem anestesiada, o primeiro passo técnico de toda exodontia é realizar o descolamento dos tecidos moles, que poderá ser feito com sindesmótomo ou com os descoladores. Neste caso, utilizamos o sindesmótomo. O mesmo pode ser utilizado com sua porção reta ou angulada, dependendo da área a ser trabalhada. Em cirurgias que houver indicação de retalho, procederemos com incisão e descolamento mucoperostal, mas este passo será descrito apenas no módulo 4. Só daremos início à luxação do elemento dentário após a liberação eficaz dos tecidos moles através dos descoladores ou do sindesmótomo. A luxação deve ser feita sempre com o instrumento de menor força para o de maior força, iniciando pelas inchadas apicais, progredindo para as alavancas apicais e Selgin, conforme necessidade e adaptação do cirurgião. O objetivo é realizar a luxação do elemento dentário, e conseguimos isto através dos movimentos de cunha, roda-eixo e alavanca. Inicialmente, introduzimos o instrumento entre o tecido ósseo e o dente, permitindo a expansão do tecido e a criação de ângulo para amplitude de movimento. Logo após, com o movimento de roda-eixo, a ponta ativa do instrumento estará em posição perpendicular e realizará o movimento de deslocamento do dente, movimentando-o em um sentido de extrusão e remoção dentária. Ainda poderemos aplicar o conceito de alavanca, onde o instrumento é inserido entre o dente e o tecido ósseo e assim aplicamos uma força de elevação do dente, expulsando-o do alvéolo. Lembrando que durante a luxação dentária, devemos sempre utilizar uma gaze com o dedo da mão oposta para dar apoio ao uso destes instrumentais, visto que muitas vezes a pressão exercida pode lesionar os tecidos adjacentes, se eles não estiverem protegidos. E nos casos de extrações de dentes mandibulares, o cirurgião ou o auxiliar também deverá apoiar a mandíbula do paciente, evitando lesões à articulação temporomandibular. Quando o elemento estiver luxado suficientemente ou quando não houver apoio para as alavancas, podemos utilizar o fórceps. É importante que o apoio do fórceps seja sempre na porção radicular do dente, ou seja, na posição mais apical possível. Este posicionamento evitará possíveis fraturas coronárias. O movimento para a utilização do fórceps se inicia com uma leve pressão apical, seguida pela pendulação vestibular e palatina. Importante lembrar que nesta etapa devemos realizar movimentos leves e contínuos, ou seja, realizamos leve pressão vestibular por alguns segundos e leve pressão palatina ou lingual logo após. Este movimento será repetido por diversas vezes, até que esta pressão realizará a expansão das tábuas ósseas. É extremamente importante não aplicarmos força excessiva, porque isso poderá causar fratura da tábua óssea ou fratura da porção radicular. Além destes movimentos, no caso de dentes monorradiculares, também poderemos aplicar uma força rotacional. Por fim, realizamos uma força de tração que será responsável por avulsionar o elemento. Após a remoção do elemento dentário, precisamos realizar a inspeção do alvéolo.
Se houver tecido a ser removido, podemos utilizar a pinça mosquito ou Houston. Este tecido deverá ser encaminhado para exame histopatológico, principalmente nos casos de dentes retidos. Além da curetagem, devemos palpar o alvéolo para verificar qualquer irregularidade. Se for o caso, realizamos a remoção de espículas ósseas e a regularização do rebordo alveolar com o uso de lima para osso, brocas ou pinça-goiva. Após realizarmos a extração de caninos pré-molares ou molares superiores, devemos realizar a manobra de Valsalva. Esta manobra é feita através do selamento do nariz do paciente com uma gaze e o posicionamento do odontoscópio sob o alvéolo dentário. Assim que a via nasal estiver ocluída, devemos solicitar que o paciente tente expelir o ar pelo nariz, mas de boca aberta, como se estivesse assoando o nariz. Se neste momento observarmos através do odontoscópio ou por visualização direta a saída de ar pelo alvéolo, confirmamos a existência de comunicação buco-sinusal e a mesma deverá ser tratada conforme o protocolo descrito no módulo 10 deste curso. A finalização dos cuidados da ferida operatória é realizada através da manobra de Chomprey-Rondel. Esta manobra trata-se da compressão das tábuas ósseas vestibular e palatina ou lingual, que poderá ser feita através da compressão bidigital do rebordo, associado ou não ao uso de gaze. A vantagem do uso da gaze é que assim teremos hemostasia do local. Após os cuidados com a ferida operatória, devemos realizar a aproximação dos tecidos moles através de pontos de sutura. Estes pontos irão conter o coágulo, permitindo a cicatrização e o reparo do alvéolo dentário. Podemos utilizar pontos isolados, como simples ou em X, ou as suturas contínuas. Neste caso, realizamos uma sutura em X em um dos lados e uma sutura com ponto simples do outro. O ponto simples é feito através de uma passagem única entre os dois bordos da ferida, ou seja, passaremos a agulha na mucosa vestibular e na palatina e logo após fecharemos o ponto. Neste caso, foi necessário realizar mais de um ponto, já que apenas um ponto simples não seria capaz de realizar a correta função da sutura. Já o ponto em X é feito como se fosse um ponto simples, através da introdução da agulha de vestibular para a palatina. Entretanto, ao invés de fecharmos o nó, fazemos uma segunda passagem da mesma maneira, ao lado da primeira, seguindo o mesmo sentido. E, por fim, unimos os pontos livres. Após o término da exodontia, podemos comprimir o alvéolo dentário com o uso de gaze úmida. Esta manobra nos permite o controle da hemostasia final. Este foi o passo a passo de uma exodontia fechada. No próximo módulo, abordaremos as técnicas abertas. Obrigado por terem assistido e até lá!